Boa tarde, amigos. Hoje, 18/5/2020, 17 horas e 34 minutos. Estamos começando essa live aqui com Maurício Lourenço, presidente do PT Municipal de Taboão da Serra, onde ele vai poder colocar as novidades aqui da semana passada e do que a gente espera para a semana aqui em Taboão, né, que temos novidades. Um assunto para a gente tratar hoje é a licitação do transporte em Taboão da Serra, uma nova licitação em momento, na minha maneira de ver, em final de mandato não é momento de fazer novas licitações para uma coisa que pode durar 10, 15 anos, né, Maurício? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso na sequência. Fica aí o gostinho de espera para quem estiver nos assistindo. Vamos falar de Covid, né? Como é que está aqui em Taboão da Serra. São 46 óbitos no dia de hoje, né? Aliás, no dia de hoje não, né? Até hoje, 46 óbitos. Com 331 casos confirmados, esse número só aumenta. Você lembra que há pouco tempo a gente tirava em torno de 270, 260 confirmados, aí pulou para 290, 299 manteve, e agora já estamos aí com 331 casos confirmados. Eu estou com a minha prima internada, Verônica, queria mandar um abraço para ela, infelizmente foi internada. O marido dela saiu do hospital na semana passada, nem contato com ela. Ela ainda estava naquele período de incubação, então não dá para saber se ela já tinha pego junto com o marido ou se pegou nessa semana que passou, mas foi em seguida do marido dela voltar, ela acabou pegando o quadro, né? E foi para o hospital no dia de hoje, está internada. Então, Verônica, um abraço. A gente está em orações aí pelo seu pronto restabelecimento. Hoje eu tive um bate-papo com o Paulo, que é o marido dela, né? Esse primo que também ficou internada a semana passada, e ele me deu o quadro, falou, olha, entrou internada num quadro um pouco melhor que o meu, então a gente espera que, fazendo o tratamento, no tempo certo, a coisa se reverter, né? Se reverter é grave, né? Se reverta e ela consiga, em breve, estar com a gente aqui. Então, um abraço, Verônica. A questão no mundo continua igual, né? 316.262 mortos no dia de hoje, para 4 milhões e 700, já estamos caminhando para 4 milhões, 5 milhões, né, praticamente, de contaminados no mundo, porque o número de pessoas que já está contaminada e a gente não tem o resultado do teste é muito maior. Eles estimam em 10 vezes esses números, né? Subnotificação de até 10 vezes. Se for pensar no mundo inteiro, com certeza isso acontece. No Brasil, 16.118 mortos na data de hoje, com 240.080 casos confirmados. É duro, Maurício, difícil da gente pensar, né? Que quadro que a gente está, né? Como que você está impressionante. vendo o Covid? E aumentando mais, né? Impressionante. E o isolamento social reduzindo. Sim. Complicado, hein? Complicado. Até eu vou dar um informe aqui também, e pedir, né, um pedido de ajuda aí para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? Para depósito em conta, de quem puder fazer uma doação. Eu falei disso no outro vídeo, a respeito dessa Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que está fazendo a doação de cesta básica, às vezes em dinheiro, em toda a periferia do Brasil. Na realidade, eles têm mais de 100 bibliotecas comunitárias em comunidade, né? Que faz a arrecadação e consegue fazer a doação a pessoas que estão ali, que estão necessitadas. Então, é assim, ó, conta da Caixa, tipo de conta 003, conta corrente 14453, dígito 5, agência 0049, CNPJ 14.810, 743, 1000 ao contrário, 31, é o CNPJ. Acesa, Associação Cultural, Esportiva, Social, Amigos, é o nome da razão social, né? Para quem puder fazer a doação, qualquer valor vai ajudar. Conseguimos ajudar mais uma família através dessa Biblioteca Nacional, essa rede, né, que está fazendo doações. Então, eu gostaria muito de pedir ajuda para o pessoal aí. No site eu tenho feito ainda a divulgação da vaquinha virtual, que é de uma associação, Maurício, de vários coletivos, né? O coletivo IF, o coletivo Luar, o Bloco do Beco,
coletivo Passo à Frente Sarau do Binho. Eu estava indicando o Sarau do Binho terminou a promoção deles, né, no caso com vaquinha virtual, no domingo. Então, eu estou voltando para essa instituição aqui, que é os coletivos, né, para fazer as doações. No caso da biblioteca comunitária, é de Jane Firmino, é uma biblioteca comunitária aqui no Jardim Olinda, né, no Campo Limpo, mas que atende todo o Brasil. Então, ela é uma das bibliotecas, né, que é conveniada, e essa rede de apoio com Covid, eu coloco lá o link, vaquinha virtual, aí a pessoa faz também o valor que puder. Mas é isso, Maurício. Infelizmente, a gente está com esses números horríveis, né? Infelizmente, ainda não temos novidade no Ministério da Saúde. Estamos sem ministro, né? Estamos lá com o ministro... Militão? Temporão, né? Temporão. Ficou 2 meses, o outro ficou 1 ano, fica difícil. Diz o homem que ele está entrevistando pessoas para ver, para não errar mais uma vez. Eu até dentro do assunto, só para não sair do assunto aí. Bom, fala um pouquinho aí que você quiser falar, por favor, Covid-19, que são as impressões aí. Bom, primeiro, agradecer novamente pelo convite e parabenizar pela repercussão aí do seu canal do Machado. É importante esse informe que você dá também todo fim de tarde, né, sobre o Covid-19, para as pessoas acompanharem, ter uma informação aí legal. Sobre o Covid em Taboão, a gente precisa observar o nosso índice de letalidade, de mortandade, é exatamente o dobro da nacional e o dobro do estadual. Então, a gente precisa verificar o que aliás, a gente não, né? O governo municipal precisa verificar o que está acontecendo, que está tendo esse diagnóstico de 15% sobre os números confirmados, né? Estamos aí com 46 falecidos, né? Óbitos por conta do Covid-19, e a gente tem 331 infectados. Então, isso dá 14,5%, enquanto que você vê a média estadual é 7,6% e a média nacional é 6,7% de falecimentos. Então, tem alguma coisa errada aqui nos procedimentos de Taboão da Serra que está levando a ter mais óbitos do que na média aí do Estado. Então, é uma coisa que precisa ser... Não é porque tem um hospital de campanha, porque está distribuindo máscara, que eu não sei se está distribuindo em massa, eu acho que não, né? Mas eles ampliaram um pouco a quantidade de pessoas a fazer os exames, né? Mas ainda, para o tamanho do município e sua população, ainda é um pouco restrito. Então, eu acho que é uma coisa que é importante ser observada nesse quesito aí do Covid-19 na cidade, né? Eu acho que, apesar de, evidentemente, ter algumas coisas que correm, abre aspas, favorável ao Covid, que é, por exemplo, 14 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, Taboão da Serra é bem mais difícil a questão do isolamento, embora nós já chegamos a 58%, 60%. Agora está batendo nos 45%, 47%, que é uma coisa que o município precisa verificar para tentar aí chegar nos 60%, 70%, que é o número ideal, sobre essa questão do Covid, né? Então, nem tudo está tão perfeito como o prefeito anuncia nos seus vídeos, né? Tem falhas aí que precisam ser corrigidas. E ele precisa dar esse feedback com a sociedade. A propaganda dele está bem grande, né? Faz propaganda, faz vídeo, coloca o institucional, coloca que foi se colocado que a partir de hoje Taboão da Serra estaria fazendo exames, né, nas pessoas que trabalham com a segurança, nos funcionários públicos, que seria feito nos funcionários mesmo, em todo mundo, que seria feito nas pessoas com diabetes, pessoas Agora, de risco, idosos. mas na realidade, idosos, né? Começa com os idosos. Na realidade, é uma coisa que tem que ser feita, é do SUS, é o mínimo, aliás, que é o que já deveria estar sendo feito, né? O total de internados voltou a crescer, né? 38 pessoas internadas em Taboão da Serra, e desde o dia 6 de 4 de 2020, 154 pessoas ficaram internadas nos hospitais aqui de Taboão. Essa minha
prima, ela mora aqui em Taboão, na estrada de São Francisco, mas na realidade ela está internada em São Paulo, né? Então não entra nessa conta de Taboão, entra na conta de hospitais de São Paulo. Na realidade, daí também há uma distorção grande da quantidade de internados para a quantidade, infelizmente, de óbitos que vem a ter a cidade, porque a pessoa é computada na cidade que mora, né, e não na que está internada. De qualquer forma, não importa isso, o que importa é os procedimentos. Politizaram, infelizmente, está muito politizada qualquer discussão a respeito do Covid-19, e nós aqui da esquerda, né, que estamos fazendo esse programa e que estamos em partidos de esquerda, estamos defendendo a ciência e a saúde. E, às vezes, apenas a gente se posicionar quanto ao uso do cloroquina, né, que é apenas posicionar a nossa impressão a respeito, ou que a gente escuta, a pessoa já vem com 4 pedras, já querendo dizer que não, que vocês, que o Bolsonaro falou. Gente, o que precisa ficar claro é que, na realidade, nós acreditamos na ciência e queremos ver os especialistas, né, Maurício, falar e medicar e receitar o que for. Se for cloroquina, maravilha, é um remédio teoricamente mais barato que os outros. O SUS está entregando, já tem estados e municípios, né, que estão fazendo a entrega do kit, e que é para quem vai ser tratado do Covid-19 em suas cidades. E, infelizmente, não existe uma uniformidade, né, do Brasil inteiro de como tratar. E eu, inclusive, no final de semana, no meio da semana passada, Maurício, eu recebi um link no grupo da família de uma especialista, que é a Nisi Yamaguchi, uma descendente japonesa, especialista, médica, virologista ali do Albert Einstein, respeitada no mundo inteiro. E aí eu falei, bom, como ela foi mencionada para virar ministra, tá todos os órgãos de imprensa aí entrevistando ela a respeito, né? A partir do momento que o Bolsonaro levantou o nome dela, tal. E aí, como eu lembrei que a minha cunhada tinha me dado o link da entrevista no Instagram, era uma entrevista de 1 hora, eu corri, procurei o link e assisti essa entrevista inteira, antes do ministro pedir demissão. E aí eu escutei 1 hora de entrevista dela, ela é uma pessoa médica, especialista na área, né? E trabalhou no governo do PT em 2009, não no governo, como trabalhou no H1N1, né? No combate em 2009. Equipe técnica. Equipe técnica. E na equipe técnica, ela representava o Ministério da Saúde aqui em São Paulo. Então, ela entendeu, viu, organizou e foi pessoa ouvida, e muito ouvida, em 2009. Por que eu estou falando isso? Porque é uma especialista, simplesmente especialista, e que, infelizmente, o debate está tão difícil que hoje eu fui falar com um irmão, e esse irmão, só de eu falar o currículo dela, quando eu mencionei que ela tinha participado em 2009 do combate ao H1N1, ele já entendeu que eu estava falando que ela defendia cloroquina, que tinha que dar para todo mundo, que eu estava defendendo o Bolsonaro. Eu falei, nossa, calma. Eu estou falando que a médica é uma especialista que trabalhou, que conhece, que tem a ciência. Se ela virasse ministra, eu ia gostar, porque é uma pessoa que está defendendo a ciência e que ia mudar o que foi feito pelo Ministério. Com certeza vai ser difícil do Bolsonaro contratar ela, porque eu ouvi falar que ela foi convocada lá e o Bolsonaro, né, não convocou ela ainda como ministra. Eu tenho certeza que ela deve ter falado para o Bolsonaro, tudo que foi feito até agora está errado, tem que fazer de tal forma. Mesmo ela aceitando e indicando e sendo a médica do cloroquina, com certeza ela não quer o Bolsonaro, ela queria mudar o que o Bolsonaro fez até agora. E isso ele não aceitou, né, Maurício? Fica difícil, estão politizando coisa que não deveria ser politizada, né? Na verdade, esse medicamento ele tem uma utilidade específica associada a outros medicamentos, né? E como a gente não é da área nem especialista, não deve nem ficar citando o nome, né? Sim. Então, e depende de cada caso para aplicar essa medicação. Não é verdade que ela cura em massa. Na verdade, tem efeito colateral.
Muito cardíaco. grave, grave, né? Quem já está em estado grave, pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste, alguns médicos falando, infectologistas, eles dizem que se a pessoa estiver no estado grave e utilizar essa medicação, é, é ataque cardíaco, é infarto, vai ter problema. Então, eu acho que tem que despolitizar totalmente essa questão médica, né, de que tipo de medicação vai ser aplicada. Isso não é da nossa área, isso não é da área política, isso não é da área, né, de jornalista, é da área do cientista, dos médicos, Sim, dos sim. especialistas, né? Eu acho que essa discussão aí a gente deve correr dela. O cara vai dizer, É, porque a cloroquina, aí você fala, você é o quê? Você é médico, é cientista, é o quê? Porque se né? não for, paciência, né? Não, a nossa opinião aqui tem sido essa, conversar a respeito, né? Mas, na Claro. realidade, ela está totalmente politizada. Então, quem é a favor da cloroquina é bolsonarista, quem é contra é petista. Aí você fala, calma, gente, não é por aí, né? Vamos, vamos baixar vamos conseguir conversar, vamos aguardar os médicos receitar. Fica difícil, né? Não, O José Alves Bonfim aí na live, um abração, José. Fica com Deus, queridão. grande Zé Então, Maurício, Alves. um outro assunto que a gente ia tocar aí hoje, né? Meio que fugindo do assunto, mas dentro dele, é a questão da licitação dos transportes em Taboão da Serra, né? Você puxou uns números aí, se você quiser falar a respeito, por favor, fique à vontade. Então, essa questão do transporte no município Taboão da Serra é quase um tabu, né? A licitação do transporte público da empresa que vai ganhar a concessão aí para trabalhar nas linhas, nos chamados circulares, né? Então a gente verifica que esse ano ainda, né? O prefeito anunciou lá o reajuste e teve reações de alguns setores, né, da sociedade, mas acabou ficando o aumento, né, o reajuste. Então, aí inclusive a prefeitura fez uma audiência pública, ela fez uma audiência pública e lá no ginásio Zé do Feijão, que fica lá no Pirajussara, mas foi muito restrito o horário, acho que foi 10 da manhã, não teve como a população participar, porque assim, na hora dessa licitação, a prefeitura ela pode apresentar lá o seu plano, né, o seu planejamento, fazer pesquisa e apresentar os dados, né, quantos passageiros transportados, gratuidade, essa coisa toda. Para as empresas até ter uma noção de como participar desse processo, né? Mas o pessoal, tanto a prefeitura como até anterior, viu? Até anterior a esse prefeito, tem uma dificuldade muito grande em trocar essa empresa que atua na cidade atualmente, Fervima, Pirajussara, né? Porque dizem, eu já ouvi isso em reunião, participei até uma reunião na Câmara Municipal, dizem que a prefeitura tem uma grande dívida com essa empresa por conta de 2013, né? A partir de 2013 que teve aquela mobilização pela redução da passagem, a partir de lá para cá, 15, 13, 14, 15, 16, sempre a prefeitura, não só Taboão, mas a prefeitura alega, né, que não pôde dar o reajuste necessário para a composição da tarifa e a manutenção aí da empresa, né, lá no seu, na sua despesa, no pagamento de funcionário, essas coisas todas. Só que a gente, por exemplo, eu tenho o documento da audiência pública, tem um documento feito pela Plano, né? Consultoria e Planejamento. Eles fizeram todo um arrazoado, né? Fizeram todo o levantamento da malha viária e do transporte público e mostra números totais, só que você não vê, por exemplo, você não vê, pode até ser usado para justificar que a prefeitura tem que reajustar, né? Mas não serve
sim, em 50%, porque a empresa também não apresenta sua planilha de custo, né, nesse documento. Né? Isso é um documento de levantamento de situação da cidade, não da empresa, no caso lá. Né? Então, foi alegado, numa reunião que eu participei, foi alegado que a prefeitura não poderia abrir assim a licitação, porque tem a dívida com essa empresa. Aí eu até argumentei na época, eu falei, olha, uma cidade como Taboão da Serra, a importância que tem na região, o orçamento, né, as suas instituições e tal, não pode se submeter, tem uma Câmara Municipal, tem o Poder Executivo, não pode se submeter a uma empresa. Né? Tem que chamar a empresa, negociar a dívida e tocar o processo, abrir a licitação. Se ela apresentar a melhor proposta, vai continuar. Se não apresentar, vai vir outra. Né? E aí, o pessoal meio que jogou para um lado, jogou para o outro, né? Mas o que acontece? Eu também aproveitei a oportunidade e falei o seguinte, que quando foi conveniente, Taboão da Serra, a gente continua tendo, né? Mas a gente tinha a terceirização dos prontos-socorros municipais de saúde, uma empresa chamada IACTA. E o prefeito chegou já cancelando o contrato com a IACTA. A IACTA que prestava serviço de saúde, que é um serviço também muito essencial, né? E ele já chegou cortando o contrato e a empresa que se vira para pagar os funcionários e tal. Acho que não sei nem se chegou a fazer um acordo de ressarcimento do contrato para pagar os funcionários que trabalhavam na empresa. Mas quando teve a conveniência e a vontade política, na hora o prefeito tacou o corte lá na empresa, né? Se ela tinha coisa errada, isso, aquilo, outro, tinha que fazer o devido desconto e chamar a licitação. Na verdade, licitação que aconteceu foi a prefeitura fez um chamamento, né? E só a SPDM se apresentou 3 lá, mais duas empresinhas, 3 meia marota, né? Então, a SPDM acabou ficando. E está até hoje aí, 7 anos de SPDM no pronto-socorro municipal, no pronto-socorro infantil e lá no chamado Centro de Especialidades Aquiratada. Né? Então, porque teve uma vontade política de modificar. No caso do transporte, a gente não está vendo isso. Então, abriu aí, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a abertura da licitação, dia 16 de maio, no Diário Oficial do Estado, né? Para que empresas se apresentem. E Itabuão, o transporte aqui, a empresa transporta 1 milhão e quase 1 milhão e 300 mil passageiros ano, né? E tem uma quilometragem por linha, a linha mais longa da cidade, que chamado circular, ele sai do ponto, vou dar um exemplo, ele sai do Leme, ele dá a volta na cidade, BR, ou região do Maria Rosa, dá a volta no Pazini, volta até chegar no Leme de novo. Isso é o chamado circular, é o transporte completo. Essa linha completa ela tem 38 quilômetros, que a gente paga o que paga hoje, né? É 4,40, né? Então, 4,30. Então, é considerado caro o transporte na cidade, né? E eu sempre dou um exemplo que, às vezes, eu vou lá no centro de São Paulo, eu pego um ônibus ali no Extra, o ônibus tem ar-condicionado, o ônibus tem USB para carregar o celular, o ônibus tem Wi-Fi interno, e a passagem é 4,40. E aqui foi uma briga para colocar aquele, aquela, aquela porta acessível, né, para cadeirante, etc. E foi uma briga de quase 2 anos, né? E aí, quando chega próximo da licitação, de renovar o contrato, que vai ser em julho, né? Aí a empresa oferece 10 ônibus novos, sai fotos bonitas, cheias de ônibus. Mas eu acho que a prefeitura precisa exigir mais das empresas que vêm para a cidade. Outra coisa, nós temos um dos menores índices de gratuidade no transporte público municipal. Apenas 10% dos passageiros é considerado gratuito. Né? 86% paga e 5% é meia tarifa, que é os estudantes. Então, desse 1 milhão e 300 mil passageiros que transporta,
86% é caixa, é pagante, entendeu? E, assim, 10% é gratuidade dos aposentados, vamos dizer assim, de deficiente, etc. e tal, e outras categorias. Mas Taboão da Serra é uma cidade que tem 11% de pessoas acima de 60 anos. Não, Entendeu? e veja bem, não, e dentro do que você está falando aí, na realidade, isso tudo passa porque, infelizmente, nesta licitação que está em vigor, isso foi permitido, quer dizer, não foi se colocado o número de linhas que precisariam chegar até o metrô. Então, a gente tem hoje duas linhas que atendem, um vai até a estrada do Campo Limpo, né? E o espaço entre as linhas é muito grande, passa aqui, tem que estar na licitação. A gente está falando da licitação da Fervina e da Pirajussara, que são as que prestam serviço para o circular, normal. Porém, tem as linhas intermunicipais, que aí é um acordo entre prefeitura e a metropolitana, né? Aí é Que MTU, né? MTU, e aí seria o governo do estado. A gente sabe que são coisas diferentes, mas na realidade passa por uma discussão sobre também essas linhas. Porque hoje Taboão da Serra é muito mal assistida por ônibus de interligação com o metrô, que seria hoje a estação Murumbi, Butantã Morumbi, e a estação Campo Limpo. São duas linhas aí que servem, que estão mais próximo da gente. E a quantidade de ônibus para poder chegar até o metrô é incrivelmente pequena. Quer dizer, Taboão da Serra tem uma densidade demográfica muito grande, então o lucro para se carregar as pessoas para fora da cidade é enorme, e para carregar internamente é multiplicado. Quer dizer, eles estão tendo lucro alto com isso. Mas o que está faltando é que nesta licitação seja feito um debate maior, e, na minha maneira de ver, não era momento para o prefeito discutir essa nova licitação. Eu acredito que isso era coisa para ser discutida no início do ano que vem. Se já foi prorrogado por 5 anos, o que são mais 6, 7 meses, e se chegar a janeiro e o novo prefeito eleito, com uma nova Câmara dos Vereadores, possa discutir esse tema com muito mais profundidade, porque, afinal, o próximo prefeito vai estar lidando com isso 4 anos, e se, pensando numa futura reeleição, seja qual candidato for, o Oderlan, se Deus quiser, vai ser hoje nosso pré-candidato, quem sabe nosso prefeito ano que vem. O que acontece? Ele vai ter que negociar, lidar com um contrato assinado agora por 4 anos, e depois por mais 4, quer dizer, possivelmente por 8 anos de um contrato que ele não negociou. Então fica difícil, porque qualquer prefeito que entre o ano que vem, ele vai ser cobrado por algo que foi decidido agora em final de mandato. Por que ele não decidiu isso há mais tempo? Então, a minha posição, claramente, também falo aqui em meu nome, mas sei que você, como presidente do PT, tem esse sentimento de erro de se discutir isso nesse momento. É um contrato longo, né, porque é feito de 10, 15 anos, às vezes, esses contratos, e era o momento da gente incluir o estudante, a gente incluir o idoso, a gente incluir a pessoa com deficiência física, um melhor atendimento, né, Maurício? Realmente é triste, e eu acho que é uma coisa que a gente vai bater firmemente, aí devemos, né, bater firmemente nessa situação de se fazer essa licitação nesse momento. Acho que eu defendo que realmente seja revisto, né? Porque esse momento de pandemia, a cidade não está acompanhando esse processo. Vai abrir uma licitação aí do transporte. A demanda da comunidade não foi ouvida, né? Então, vai ser uma coisa contratual, uma coisa que a população só vai saber quando já estiver em vigor, né? Então, eu acho que já que nesses 8 anos ficou no contrato de emergência, como você falou, mais 6 meses não vai fazer diferença, por conta de não prejudicar até quem vier futuramente eles não vão administrar a baixar o cidade, valor né? agora, né? Qualquer licitação é para começar o ano que vem mesmo. Então, aguarde-se e programe-se debates, e vamos aumentar essa situação, né? A Idália está falando aí que sempre foi assim. Realmente, o Pois é, transporte público no Brasil há muito tempo é assim, né? tem que O passar. José Alves está falando, acho que tem que ter um conselho municipal para discutir qualidade de transporte coletivo,
Acho que a deputada estadual deveria apoiar a lei estadual proibindo ficar de pé nos ônibus, deveria ser por lei em favor do trabalhador. Quer dizer, na realidade, Claro. nesse momento, eu acho que não era momento para se discutir uma renovação por longo prazo. Se prorroga por aí 8 meses, né? E o novo prefeito, com a nova Câmara Municipal, deveria se debruçar em cima disso, e o que esse prefeito poderia fazer era abrir o debate. Aí eu entendo que seria de ótimo proveito. Mas na hora de aumentar a passagem, não chamou debate, não chamou licitação para antecipar situações e poder fazer uma tarifa menor, né? Nada Eu foi até, feito. então, até acho que o momento é extremamente inconveniente, né? A cidade toda preocupada com o rumo que vai tomar aí essa pandemia e, e essa situação aí de escolha da empresa para fazer o transporte da cidade. Eu acho que realmente tinha que ser revisto. Nós já tivemos propostas na cidade, inclusive o PT já apresentou proposta até de gratuidade. Então, para você ver como tem meios aí de chegar a uma tarifa menor e chegar também a uma boa proposta para a cidade, né? A participação coletiva, igual a gente tinha um orçamento participativo, né? Que chama a sociedade para ajudar a escolher a melhor proposta para atender uma demanda. Então, o que a gente está vendo é que vai acontecer de cima para baixo, novamente. A Câmara, não sei se vai se manifestar, se vai suspender, se não vai, né? Eu sei que já está em andamento, já está publicado no Diário Oficial. E a população vai só ver, eu acho que, como disse a Idália aí, de repente pode continuar como está, né? Você já adivinha quem vai ser o ganhador dessa licitação. Não, ela até colocou aqui que é a cidade do Coronel. Na realidade, infelizmente, eu gostaria de mandar um abraço aí para todo mundo, né, que está nos assistindo, que até a Iranete Ferreira, o Jairo Reis, a Idália, o José do Bonfim. Bom, é bastante gente. E pedir, gente, compartilhe aí com os amigos, porque assim aumenta o alcance, né? A gente está com Claro. uma boa audiência, normalmente a gente atinge até 10 mil pessoas no alcance, Maurício. Parece que é uma entrevista que está sendo vista por pouca pessoa, as pessoas passam aqui durante, mas em 24 horas a gente já chegou a atingir aqui nesse nosso canal 10 mil pessoas. Em média, 5.700 pessoas têm um alcance. Vê um pedaço, vê o nosso vídeo. E eu costumo compartilhar esse vídeo também no YouTube, mas aqui no Facebook está sendo uma grata surpresa. Tenho recebido bastante elogio aí da sua presença também. E a gente está com Opa. convidados aí previstos para a semana. Pelo menos não estou atrapalhando. Não. Eu fico bastante elogiado. Eu fico bastante feliz de estar batendo esse papo com você aí de tempos em tempos, né? Você é meu convidado aí Valeu costumeiro. pela parceria. Não, imagina. Na quarta-feira está agendado com a Márcia, a professora Márcia. A gente vai bater um papinho aqui com a professora Márcia. Amanhã eu tenho uma convidada, uma amiga, uma petista de longa data, uma conhecedora aí do momento atual do Brasil. A gente vai bater um papinho com ela. É a Beth, né? De Bragança Paulista, uma amiga antiga minha, de companheira de luta aí. E amanhã a gente tem, viu, Maurício, a entrevista do Oderlan Ah, no sim. canal do PT, né? No canal do PT. Então, estou divulgando Vamos de aqui que o bate-papo professor amanhã. vai se preparar para amanhã, às 18 horas, com o Oderlan, o Alencar Santana, a professora Márcia e a Lúcia Couto. São especialistas na área de educação e saúde, né? E vão Sim. fazer um debate aí, vão fazer um bate-papo a respeito de como está a questão da educação no dia de hoje, né? Como eles estão encarando. O professor Ederlan, todo mundo sabe, é diretor de escola aqui em Taboão. A professora Márcia foi vice-prefeita de Taboão e é diretora de escola também aqui no Taboão. E os dois convidados aí, os dois anfitriões são os nossos dois, né? O professor Oderlan e a professora Márcia, mas o deputado Alencar Santana, deputado federal, né, vem para nos ajudar aí no debate. Ele é também conhecedor profundo da área. E a Lúcia Couto também já foi secretária de Educação em Diadema e tem um trabalho na Secretaria de Educação do Governo Federal.
foi uma especialista também da área que vai poder dar uma palavra bacana aí com o Derlan e para a população de Taboão da Serra sobre o caso, né? Na Isso página mesmo, do Taboão, amanhã, 18 horas. Eu entro com a página aqui às 5 horas, um pouco mais cedo amanhã, porque eu vou estar ajudando aí na administração dessa live feita pelo Derlan. Mas fica aí o convite para todos os nossos ouvintes aí, que amanhã, sem falta, amanhã, terça-feira, um dia bate-papo do Derlan. bate-papo bom amanhã, hein? Começando às 5 horas da tarde, hein? Começando Amanhã às eu 5 vou até às... às 5 e a dele é às 18 horas. Ele vai fazer às 18 no canal PT em sua casa, mas na realidade ele vai estar transferindo. A entrevista da semana, no caso dos pré-candidatos a vereador, fica o Foi na informe quarta-feira. que vai para Quarta-feira. quarta-feira, né? A nossa companheira Vitória, né, vai estar participando. Vitória Ramos, exatamente. Que é a E o tempo nossa hoje, meu querido, a secretária de gente tem Finanças. bastante assunto para falar aqui, já Já se foi foi mais 5 minutos. minutos. Pedir para o pessoal compartilhar, eu até esqueci no início, então, pessoal, compartilha aí, ajuda a gente, entra lá no YouTube e, e faz se inscreve lá direitinho, quer dizer, participa com a gente. Mas a gente não pode terminar essa live, Maurício, sem falar das candidaturas de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque em São Paulo, Gilmar Tato venceu a democracia Prévia. interna do PT de Itabuã, do PT de São Paulo, prevaleceu e ele se fez candidato, né? Então, em São Paulo, a democracia interna do PT, temos candidato, Gilmar Tato, uma figura histórica e fundadora do PT, né? Uma pessoa muito querida pelas bases e pela esquerda do PT. E estamos aí com essa conjuntura. Em contraponto, no Rio de Janeiro, a gente tem essa surpresa do Freixo ter desistido da campanha e alegando, agradeceu o PT por ter dado apoio sempre, mas alegando falta de unidade dos partidos de esquerda. Será que ele não entendeu que PDT e PSB nem é tão de esquerda assim? Me ajuda aí, Maurício. Fala aí. Eu não tenho surpresa nenhuma no PSB e o PDT. É uma pena que o tempo já está avançado aí, né? Mas assim, ó, o que a Pode gente falar, vê é que falar à existe, vontade. o que existe, na verdade, é que tem uma figura no campo da esquerda, da centro-esquerda, que está dividindo esse bloco, né? E Uma mescla. aí tem gente que acha que vai crescer, abre aspas, na sombra ou no cadáver do PT. Mas isso não vai acontecer, porque o PT é um partido muito forte, é um partido que tem base social e tem raiz. Né? Então, eu acho o seguinte, que nós temos que tem que tocar o barco para frente. Pena que o Freixo deu essa... Talvez ele volte ainda a discutir, em julho que tem as convenções, talvez ele volte a discutir esse processo, né? Mas existe uma figura política que está dividindo esse campo nosso progressista e está eu acho que também é legítimo cada um buscar seu papel, entendeu, no processo político. Agora, você não pode buscar um protagonismo querendo desmanchar ou desqualificar um outro setor do mesmo campo, né? E isso está acontecendo, por isso que não tem funcionado aí esse aglomerado de partidos progressistas para chegar num bom entendimento e fazer uma boa presença, protagonizar aí contra a extrema-direita, contra a direita nessas eleições de 2020. Então, é isso que a gente vê. Eu não vou nem citar nome aqui para não abrir debate, polêmica, né? Mas assim, o PT tem seu papel, respeita as decisões dos companheiros dos outros partidos, PSOL, PDT, PSB, respeita, acha que é legítimo, cidades que têm primeiro turno, cada um tiver seu candidato, tranquilo. Se o PT entende que se um desse campo chegar ao segundo turno, o PT vai dialogar para apoiar, entendeu? O PT não vai pregar voto nulo, voto branco, isso não é o papel do PT, não faz isso. Nós estamos no sistema democrático. Né? Agora, ninguém dá espaço para ninguém. Espaço em política se conquista. Então, se você quer. Você não pode querer ganhar um protagonismo dado na sua mão. Você tem que conquistar. Entendeu? Você tem que conquistar o seu espaço.
É igual você aí no canal, você está conquistando um espaço aí, e toda 5h30 da tarde você tem um convidado. As pessoas vão sabendo e vão acompanhando. É isso que acontece, entendeu? Da sua vontade, do seu. Entendeu? Você vai buscando aquele espaço e vai conseguir. Mesmo coisa na política, ninguém dá nada. Você tem que lutar e conquistar. E representar algo sobre isso. Então, eu acho que o Gilmar Tato na capital, por exemplo, se tivesse prévia com 10 candidatos, com 50 candidatos, ele deu para ver que ele tinha uma militância, um pessoal muito bem preparado para fazer a disputa política interna no partido. Legítimo, né? Tanto é verdade que muitos companheiros desistiram e declararam apoio ao companheiro Padilha, e mesmo assim ainda deu Gilmar Tato. Então, o partido está preferindo Gilmar Tato para fazer a luta política contra a extrema-direita, contra a direita na capital, representada por Dória, representada por Scaff, representada por certas figurinhas que a gente já conhece aí no Estado e no Brasil até, que habita São Paulo, né? Então, eu acho que a gente tem que ir mesmo para a periferia. O Gilmar Tato é militância de periferia, tem que voltar lá, dialogar, conversar com a sociedade, esses que precisam do Estado, né? Não esse que quer Estado mínimo. Então, isso aí você já vê de cara que a militância quer mais propostas radicais que ajudam a população. É isso. Não, e veja, Maurício, na realidade, o que aconteceu? Essa situação do Rio de Janeiro, né? São Paulo, o nosso candidato ganhou, e quem ganhou já teve o apoio do Padilha, então o partido está unido em São Paulo, já está unido. Terminou a eleição, na mesma hora o Padilha foi para a televisão e deu a sua declaração de que o PT está unido na capital e ele vai fazer a campanha do TAP. Beleza. Então, em São Paulo, o problema está resolvido. No Rio de Janeiro, aí eu chamo a razão do Freixo, porque, veja bem, o Lula é o nosso mestre, então nós somos do PT, então a gente costuma escutar o que ele fala. E o Lula fala declaradamente para todo mundo, e vale para o PT e vale para todos os partidos, que primeiro turno foi feito para que todos os partidos coloquem seus nomes, e que isso não é falta de democracia, isso não é falta de união. O Lula sempre prega isso e ele respeita todos os partidos colocarem candidato. Então, eu estranhei essa posição do Freixo, porque, na realidade, eu sempre achei que quando todos os partidos lançam candidato, tem o seu valor. Porque cada um vai colocar o seu nome, o mais votado vai para o segundo turno, e os campos vão estar divididos no segundo turno. Por uma questão de tempo de televisão, então a união que se faz é para que o tempo de televisão dos candidatos majoritários seja maior e consiga se propagar de forma melhor os candidatos. Isso realmente a esquerda estando junta vai conseguir, sem isso não se consegue. Porém, eu achei bem desnecessário e bem, vamos colocar assim, estranho essa desistência do Freixo. E, na realidade, é isso, né? Vamos parar por aqui hoje, né, Maurício? Por favor, faça suas considerações finais, porque nós já estamos em 43 minutos. O Eliseu entrou agora, falou, pô, eu estava no mercado e entrei atrasado. Eliseu, YouTube já eu coloco lá. Mais tarde você dá um play no início desse debate e amanhã, se Deus quiser, venha às 5, que amanhã eu vou bater um papo um pouquinho mais cedo. Às 5, e depois às 6 você vai para o site do PT, tá bom? E assiste a entrevista que vai ser boa. Vai ser sobre educação e pandemia. Tema educação e pandemia. 4 pessoas, você vai gostar, mas assiste aí o vídeo inteiro, hein? É o Eliseu, nosso querido amigo. Um abraço. Primeiro, agradecer novamente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelos informes aí do PT que vai acontecer aí durante a semana, na terça-feira, na quarta-feira. E que continue assim, que os companheiros vão acompanhando, vão divulgando, compartilhando. E nós vamos chegar mais longe aí, se Deus quiser. E que acabe logo essa pandemia e que tudo volte ao normal, mas um normal mais humano, um normal com mais solidariedade, mais fraternidade entre todos. Muito obrigado e boa noite já aí, meu caro Antônio Machado. Opa, um abraço, Maurício. Muito obrigado pela presença. E no final da semana a gente bate mais um papinho. Como eu falei,
Amanhã, Beth. Quarta, professora Márcia. Quinta, tem uma outra pessoinha que eu estou guardando em segredo, mas acho que até quarta ela confirma. E aí, quem sabe, sexta-feira a gente fecha a semana batendo um papo novamente. Você tem um informe bacana sempre, vale a pena bater um papo. Um abração e vamos aí, a semana está só começando. Um abraço, querido. Valeu.